Glórias a Deus. Que maravilha é nós estarmos mais um domingo aqui na casa do Senhor, louvando e engrandecendo o nome dEle. E o nosso tema de hoje, que vamos trabalhar, são as bênçãos da justificação. As bênçãos da justificação. Então atente para cá agora, não deixa teu coração, não deixa tua mente se dispersar da palavra do Senhor. Se eu perguntar para você agora, qual foi a maior bênção que você já recebeu na sua vida? O que você me responderia? O que é que vem na tua mente nesse momento? Não me responda, pensa para você. Qual foi a maior bênção que você já recebeu? Talvez passe pela tua cabeça: pastor, foi uma porta de emprego que o Senhor me abriu. Ou então, foi meu casamento. É uma porta de emprego. Ou a minha família, uma bênção de Deus. Ou foi minha casa própria, meu carro, não sei. E eu digo que realmente essas são bênçãos maravilhosas da parte de Deus para a nossa vida. A gente tem realmente que se alegrar com elas e agradecer a Deus por elas. Mas não percamos o foco. As maiores bênçãos que o crente recebe não são materiais, mas são bênçãos espirituais. Vejamos então o que a palavra do Senhor nos tem a dizer a esse respeito. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. Romanos, capítulo 5, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, a qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Maravilhoso Deus, Pai eterno, nós te louvamos pela tua palavra revelada a nós, porque o Senhor, durante a história, levantou homens santos, homens inspirados, para escreverem, para registrarem, Pai, a tua palavra, Deus, e ela chegou até nós hoje, para que nós possamos aprender dela, saboreá-la, nos deleitar nela para a nossa vida. Tira, Pai, os atrapalhos, que o nosso coração possa estar focado no que Deus tem a nos dizer. E que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Então aqui, apesar de Paulo e Pedro serem personagens importantes na edificação, na fé da igreja em Roma, certamente nenhum dos dois apóstolos fundou esta igreja. Essa igreja não foi fundada por Paulo e muito menos por Pedro, como dizem alguns. A verdade é que a história da fundação da igreja em Roma se perdeu no tempo. Mas é provável que um grupo de judeus, morador de Roma, esteve presente na festa de Pentecostes, como está lá em Atos capítulo 2. E é provável que esse grupo de judeus tenha se convertido por meio daquela pregação que Pedro fez ali diante das pessoas. E eles então retornam para a sua cidade e começam uma igreja sem o auxílio direto de nenhum dos apóstolos. Assim, certamente começou a igreja em Roma. Mas mesmo sem ser
plantada por Paulo, a sua carta aos Romanos deixa transparecer muito claramente que essa igreja estava relacionada com o seu ministério. Na carta, o apóstolo expressa um grande desejo de visitar esta igreja, na qual ele nunca havia estado antes. E por isso ele escreve, visando preparar os irmãos para a sua visita. E pela própria maneira com que a igreja de Roma foi fundada, ou seja, ela foi fundada por judeus, e onde ela foi fundada? Ela foi fundada em Roma. Então nós podemos perceber claramente que havia nessa igreja uma ala de crentes oriunda do judaísmo e outra ala oriunda do mundo gentil, do paganismo gentil. Então, antes da sua visita, Paulo precisava esclarecer alguns pontos cruciais da fé cristã. Então, irmãos, é o seguinte: para que uma pessoa compreenda claramente a obra de Cristo, é necessário, primeiramente, despertar nela a consciência do pecado. Isso é um erro que às vezes nós, como igreja, cometemos. A primeira coisa que a igreja deveria fazer, que ela deveria mostrar aos perdidos, é exatamente a treva do pecado, para que a pessoa possa compreender que ela precisa da luz de Cristo. É mostrar o quão pecador o ser humano é, para que ele possa compreender que ele precisa de um Salvador. E é exatamente isso que Paulo faz. Paulo mostra tanto aos gentios de Roma, que era uma cidade moralmente e espiritualmente depravada, quanto aos judeus que confiavam que seriam salvos por serem descendentes de Abraão. Paulo vai mostrar que ambos estavam perdidos. Tanto os judeus quanto os gentios estavam vivendo nas densas trevas do pecado. Vamos lá para Romanos 3, 23, o que Paulo nos diz? Romanos 3, 23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, desse modo, a única forma de serem justificados é por meio da graça, pela graça por meio da fé em Cristo. Em Romanos 3, 24, vai dizer o seguinte: tendo sido justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O que Paulo faz aqui é mostrar que tanto judeus quanto gregos são pecadores, e que a única forma de serem salvos é pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. E essa justificação em Cristo, ela traz bênçãos espirituais para a nossa vida. Mediante isso, nós podemos afirmar que nós somos justificados somente pela graça, por meio da fé em Cristo. E a justificação traz 3 bênçãos espirituais sobre a nossa vida. A primeira bênção espiritual que a justificação nos traz, atenta para cá, é a conciliação. A primeira bênção que a justificação nos traz é a conciliação. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos compreender o que Paulo quer dizer com a expressão justificação.
Irmãos, você já deve ter lido a Bíblia várias vezes, já deve ter se deparado uma dezena de vezes com a expressão justificação. Mas você já parou para pesquisar o que significa justificação? Essa expressão, como a gente pode bem supor, ela vai ser extraída de um contexto jurídico. No mundo greco-romano, essa expressão era muito usada em tribunais. Ela estava relacionada à sentença proferida pelo juiz ao final de um processo. É quando o juiz bate aquele martelinho e declara alguma coisa. Ou ele declara condenado, culpado ou inocente. É esse contexto que é usada a palavra justificação. Ou seja, ela significa ser declarado justo. Grava isso, anota isso. Guarda isso na tua cabeça. Justificação significa ser declarado, essa palavra é muito importante. Justo. E aqui temos que compreender uma coisa: não é exatamente tornar alguém justo, ou tornar alguém impecável, ou declarar alguém sem falhas, sem defeito, declarar alguém perfeito. Justificação não é isto. E por que eu estou frisando muito bem isso? Porque existe uma ala do protestantismo moderno que parece que não compreendeu corretamente a justificação e começou a declarar por aí que após a conversão a pessoa se torna justa, ou que após se converter a Cristo a pessoa não peca mais. Irmão, eu gostaria muito que isso fosse verdade. Gostaria muito que fosse assim. Mas a palavra de Deus não me ensina isto. João declara na sua carta, vamos lá para 1 João 1, versículo 10. 1 João 1, versículo 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então o camarada me dizer que depois que ele virou crente aí não peca mais, ele está falando uma grande bobagem. Mas tem uma turma aí dizendo isso, e gente famosa, presta bem atenção. Então o que devemos compreender é que depois de termos confessado a Cristo como o Senhor, como o Salvador da nossa vida, nós não deixamos de pecar, mas nós somos libertos do domínio, da escravidão do pecado. Vamos lá para Romanos 5, 22. Romanos 5, 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Eu não deixo de pecar, mas eu sou liberto da escravidão do pecado. Ou seja, sabe aquela coisa errada que a gente fazia e que a gente não conseguia deixar de fazer? Aquele vício que a gente tinha, que nos escravizava em outro momento, ou aquele pecado de estimação, do qual nós não abríamos mão de jeito nenhum. Pois é, em Cristo nós não somos mais escravos dessas coisas. Nós não vivemos mais debaixo do domínio da escravidão
desses pecados. Bom, se depois de professar fé em Cristo eu continuo pecando, que mudança então aconteceu na minha vida? E a resposta é: eu fui declarado justo por causa do sangue de Cristo. E qual a diferença, pastor? Eu vou te explicar. Vou tentar te explicar de forma bem simples. Imagina você agora. Vamos lá, vamos parar para a gente pensar um pouquinho, fazer aqui um exercício de imaginação. Imagine você agora que um pai de família, ao sair de casa para trabalhar de manhã, ele está dando a ré no seu carro e sem querer ele atropela uma criança. Realmente ele não viu, foi algo que não foi premeditado aquilo ali. A criança não morreu, mas ele deu uma machucada ali na criança. Vamos supor que o pai da criança levou esse vizinho para o tribunal. Olha, você vai ter que arcar com as despesas de medicamento, você vai ter que pagar uma indenização por danos morais, danos materiais e tal. E o juiz, então, lá do tribunal, ele vai decretar o seguinte: bom, realmente, você vai ter que ressarcir a família, né, pelos danos. Então, você paga o valor que vai ser estipulado, ou você vai ser condenado. É uma das duas. Tá? Ou você vai pagar o valor que vai ser colocado aqui para você ressarcir a família e pagar os danos todos, ou você vai ser condenado. E esse camarada então vai, abrir a carteira, vai ver a conta do banco e ele vai ver que a conta não fecha, ele não tem como pagar aquilo ali. Se ele vender a casa dele, o carro não vai ter como pagar e ele fica aí, e agora eu vou ser preso. Ele já está se preparando para ser condenado, porque ele não tem como pagar a conta. E aí surge um amigo de infância dele, uma pessoa que ele nunca mais tinha falado, e esse amigo havia se tornado alguém próspero, alguém muito rico, e ao saber do que está acontecendo, ele procura um amigo e diz: não se preocupa que eu pago essa conta para ti, deixa que eu pago essa, não esquenta a cabeça, tenho muitas posses, eu vou resolver isso para ti. E a pergunta que eu faço é: o acidente aconteceu de fato? Aconteceu, a criança foi atropelada. Não tem como apagar isso. Aquela criança vai ter as marcas daquele acidente. Não tem como voltar atrás. Ok? A indenização foi paga? Foi. Alguém pagou ela. Não foi o réu, mas alguém pagou. Alguém deu para ele dinheiro para ele pagar. A conta foi paga. E eu pergunto: alguém pode acusar esse cidadão de alguma coisa? Ele está devendo para a justiça alguma coisa a partir de então? Não deve mais nada. Então o juiz vai ter que declarar de quê? Justo. Mas aconteceu o acidente? Aconteceu. Mas alguém pagou a conta, ele foi declarado justo. Isso é justificação. O juiz declara justo porque alguém pagou a conta. E é isso que acontece quando nós confessamos Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida. Ele não nos tornou perfeitos. Nós não deixamos de pecar. Nós não viramos seres infalíveis, mas por causa do preço que o Senhor pagou na cruz, no meu lugar, no seu lugar, nós somos declarados justos aos olhos de Deus. E é isso que Paulo vai declarar em Romanos 8, versículo 1. Vem lá comigo. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, ninguém pode condenar quem já foi declarado justo. E segundo a palavra de Deus, uma das
principais consequências ou efeitos do pecado na vida do ser humano, sabe o que é? É a perda da comunhão com Deus. Esse é o pior mal que o pecado traz. É a perda da comunhão com Deus. Veja lá em Isaías 59, 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram vocês de Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Esse é o pior mal que o pecado traz, separação de Deus. Irmãos, assim como um juiz reto, ele não tem parte com o criminoso, o Deus que é santo, ele não tem parte com o pecado. Não tem como. Então vejamos a descrição que a palavra de Deus faz de nós, de quem nós éramos antes de Cristo. Vamos lá, vamos ver a peça boa que nós éramos antes de Cristo. Vamos lá para Efésios 2, de 1 a 3. Efésios 2, de 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Era assim que nós estávamos antes de Cristo. Deus não tem parte com o pecado. Deus não tinha parte com a gente. É simples assim. E uma vez que pela obra de Cristo nós fomos declarados justos pelo Senhor, a primeira bênção que isso nos traz é a conciliação, é a comunhão com Deus que havia sido quebrada. E é por isso que Paulo vai declarar o que está lá em Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos agora o quê? Paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Não havia paz com Deus antes. Mas uma vez que Cristo cruzou o meu caminho, agora eu tenho paz com Deus. A inimizade que existia entre nós e Deus, ela foi dissipada. O abismo que separava a gente de Deus, a cruz de Cristo transpôs. E isso é uma bênção espiritual para nós. Agora eu tenho paz com Deus. Agora eu tenho comunhão com Deus por meio de Cristo. Isso é uma bênção. Isso é uma grande bênção. Então eu já tive oportunidade, irmãos, de conversar com muitas pessoas que vivem se enganando, achando que mesmo levando uma vida de pecado, de iniquidade, de desobediência aos estatutos do Senhor, que ela tem parte com Deus. E ela vai dizer assim: não, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca falei mal dos outros, como tem um monte de crente que faz. Então eu estou assim com o homem lá. Está nada. Está nada. Né? Muitos acreditam
que estão em paz com Deus quando não estão. Mas a palavra do Senhor é muito clara ao afirmar que sem Cristo, o ser humano, por melhor que ele acredite ser aos seus próprios olhos, ele está em rebeldia contra Deus. Está em rebeldia contra Deus. A única forma de alguém ser justificado é se arrependendo dos seus pecados e crendo na obra de Jesus Cristo na cruz. E por meio do sacrifício de Jesus na cruz, Ele pagou a conta que nós nunca seríamos capazes de pagar. E somente depois dessa conta ser paga, de sermos declarados justos diante de Deus, é que nós temos a conciliação, é que nós estamos em paz com Deus. Então não adianta se enganar, achando que está em paz com Deus sem Cristo, porque isso não existe, não é assim que funciona. Somente Cristo faz essa conciliação acontecer. Mas a segunda bênção espiritual da justificação é a firmeza. Às vezes eu converso em casa e eu digo que tem situação na vida que nenhum livro de teologia pastoral, nenhuma aula de seminário pode nos ensinar. Tem coisas que acontecem na igreja que somente passando por elas vamos aprender sobre aquele assunto. O erro que às vezes eu vejo de muito estudante de teologia é acreditar que a teoria que ele aprendeu em algum livro ou em sala de aula vai dar resposta para tudo que ele vive na igreja. Isso não é verdade. A pessoa pode passar anos estudando teologia. Gente, eu não estou falando mal da teologia. Teologia é importantíssimo, o seminário é importantíssimo para preparar, para capacitar o obreiro do Senhor. Não estou falando mal do curso, mas estou falando que tem coisa que só se aprende na prática. Em qualquer curso eu acho que é assim, tem coisa que você vê na teoria uma coisa, quando você vai para o campo de trabalho é outra situação completamente diferente, outra realidade. E você só vai conhecer essa realidade estando lá. Não adianta ler em lugar nenhum que você não vai vivenciar aquilo ali. Então tem lições que só se aprende quando se está trabalhando na obra do Senhor de fato. Só se aprende quando a gente está servindo numa igreja local. Quando a gente está tendo experiências reais, com pessoas reais, com problemas reais. Tem coisas que eu só aprendi trabalhando, vivenciando na igreja local. Que eu não consegui aprender em nenhum livro. E a palavra diz que Paulo era um homem estudioso, era um homem do intelecto, era um homem que se dedicava, que se debruçava no estudo da palavra de Deus. A prova disso é que Paulo, quando foi preso, na sua última prisão, antes da sua morte, ele pede para que Timóteo traga duas coisas para ele: uma capa, para ele se proteger, para ele se aquecer do frio, e o que mais? Livros, para que ele possa aquecer o seu intelecto. Olha a preocupação de Paulo: traz a minha capa e traz os meus livros. Mas tem coisas, tem verdades que Paulo teve que passar para poder aprender, que Deus permitiu que ele passasse para ele poder aprendê-las. A palavra nos conta que o apóstolo Paulo era um homem muito usado por Deus. E queridos, o seu coração
poderia ser facilmente seduzido pelo orgulho e pela vaidade. Vamos ver lá em 2 Coríntios 12, de 1 a 4. Veja lá comigo. Segunda Coríntios 12, de 1 a 4. Vai dizer assim a palavra do Senhor: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Quem é esse homem, gente? É o próprio Paulo. Está falando dele próprio. Ele é este homem que foi ao terceiro céu e que ouviu coisas inefáveis, da qual não é permitido nem ao homem falar. Então Paulo teve experiências fantásticas com Deus. Meus irmãos, a chance desse cara se tornar alguém orgulhoso e vaidoso era muito grande. Enquanto mais usado por Deus você for, mais você vai ser tentado a ficar orgulhoso. Essa é a verdade. A experiência de Paulo nos mostra que a vaidade e o orgulho são problemas que mais cedo ou mais tarde todo obreiro vai se deparar com ele. Todo aquele que é líder na igreja, aquele que canta, aquele que prega, aquele que serve na obra do Senhor, uma hora vai se deparar com essa tentação. De alguém virar para você e dar tapinha nas costas: mas tu é o melhor de todos, tu é o cara. E isso descer para o teu coração e te contaminar, e já era. E a glória que era para ser de Deus, tu está engolindo. Então, Deus, para fazer com que Paulo continuasse com seus pezinhos no chão, para não deixar a mente dele estar vagando no orgulho, na vaidade, colocou nele um limitador. Vamos lá para 2 Coríntios 12, 7. Olha o que ele vai declarar. É Paulo declarando aqui. 2 Coríntios 12, 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações que ele falou lá no versículo 4. Me foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Então ele compreende que isso lhe foi dado para que ele não se exaltasse por causa das visões que ele havia recebido do Senhor. Então, por se tratar de um espinho na carne, não de um espinho espiritual, nós podemos entender que esse problema de Paulo, ele é na dimensão física. Alguns comentaristas vão dizer que Paulo tinha algum problema de saúde, algum defeito físico. E esse problema o fazia lembrar ao mesmo tempo da sua humanidade, da sua finitude, da sua fragilidade, que ele é pó e para o pó ele vai voltar. Fazia também ele lembrar da soberania de Deus, o quanto Deus é grandioso. Então esse problema aqui resolvia duas coisas: mostrar para Paulo quem ele é, que apesar de ter experiências com Deus, ser um homem intelectual, um grande plantador de igreja, mas você é limitado, tu és pó. E mostrar a glória de Deus, que quem faz é Deus, que a obra é de Deus e não de Paulo. E a palavra diz que Paulo, como qualquer um de nós faríamos em seu lugar, ele pede a Deus para que esse espinho fosse retirado. É o que nós faríamos, irmãos.
Senhor, tira esse negócio de mim. Não é não? Eu estou sofrendo, eu estou com algum problema aqui, Senhor, retira aí. E a resposta do Senhor foi surpreendente. 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me diz: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, porque o poder de Cristo repousa em mim. Foi isso que ele viu do Senhor. Ou seja, o Senhor mostrou a Paulo a segunda bênção da justificação, a firmeza. Paulo não precisaria que o espinho fosse tirado dele para que ele ficasse firme. Ele precisaria somente da graça do Senhor na sua vida. E ele só entendeu isso vivendo isso. Ele viveu isso na carne. Queridos, a graça é o que nos mantém de pé. A graça é o que não nos deixa desistir. É por meio da graça que o Senhor segura a nossa mão em tempos difíceis e nos faz compreender que Ele está conosco o tempo todo e não nos abandona. É dessa graça que Paulo fala. Eu não preciso que o espinho saia. Eu preciso só da graça dele para ficar de pé. Depois de ter aprendido isso da parte de Deus, essa verdade, ele declara aos crentes em Roma e a todos nós que depois de ser justificados pela graça por meio da fé, nós passamos a ser sustentados por essa graça. Romanos 5, versículo 2, veja lá comigo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Essa é a segunda bênção da justificação, a firmeza em Cristo. O mesmo Deus que nos justifica não termina a sua obra na justificação, pois depois que nós somos justificados, o nosso Deus não nos abandona à própria sorte, mas por meio da sua graça Ele segue cuidando de nós, agindo em favor daqueles que Ele justificou, fazendo eles ficarem firmes na fé. Então, irmãos, assim como Paulo, eu e você temos os nossos espinhos na carne. Assim como houve com Paulo, assim como foi com Paulo, também nós enfrentamos situações na vida que nos fazem lembrar da nossa humanidade. Tem situação que nós passamos que nos faz lembrar que nós somos pó, que nós somos fracos, que nós somos limitados. E ao mesmo tempo nos faz lembrar que Deus é grande, que Deus é soberano. E diante dessas situações que nós experimentamos o cuidado de Deus em nossa vida, por meio da sua graça. Eu vou contar agora um relato pessoal. Não gosto muito de estar falando da minha vida, mas algo que vai edificar os irmãos. Eu lembro que há quase um ano atrás, a gente estava numa missão de pintar a igreja, de ajustar algumas coisas que estava precisando naquela época. E eu vinha para cá muitas vezes pela manhã e ficava até meio-dia e meia pintando a igreja, amassando, fazendo alguma coisa. E eu estava, irmãos, cansado. Eu estava cansado não só fisicamente, mas eu estava cansado emocionalmente, até espiritualmente cansado. Eu vinha para cá às vezes na reserva, no vermelho, e eu sempre trazia uma caixinha de som para ouvir algum louvor. E eu lembro que foi um período que eu estava ouvindo muito o grupo Logos. Eu lembro de colocar várias vezes na caixinha de som uma música que marcou muito esse período para mim.
É um louvor que diz assim: dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Eu lembro que quantas vezes, irmãos, eu me joguei nesse carpete. Eu fechava os olhos aqui e eu dizia: Senhor, dá-me mais graça. É o que eu preciso agora. Se não for a tua graça, eu não vou chegar no final. E graças a Deus estou aqui hoje, para honra e glória do Senhor. Porque a graça dele me sustentou até aqui. Tem me sustentado até aqui. Então, por isso, irmãos, não se deixe abater, não se deixe desanimar. Tem situações difíceis? Tem. Mas o mesmo Deus que justifica, nos dá firmeza para continuarmos de pé, por meio da sua graça. A graça dele sustentou Paulo, me sustentou e pode sustentar você. E a terceira bênção espiritual da justificação é a esperança. O apóstolo Paulo, por diversas vezes, ele utiliza nas suas cartas a palavra esperança, que pode ser traduzida também como expectativa. Ter esperança é acreditar que alguma coisa muito desejada vai acontecer. Isso é esperança. Então, partindo desse significado, nós podemos afirmar que todo ser humano tem um pouco de esperança dentro de si. Agora, só um detalhe: não confundamos esperança com ilusão, porque são duas coisas diferentes. A ilusão é falta de percepção ou entendimento que prejudica os sentidos, ou uma compreensão errada da mente. Isso é ilusão. Você está vendo uma coisa que não existe. Isso é diferente de esperança. Eu vou tentar mostrar de maneira bem clara, bem direta para você a diferença das duas. Imagina que a seleção brasileira chegou na final do campeonato, na final da Copa. Então ela vai disputar com outro time e os dois têm chance de ganhar. Eu tenho esperança que meu time vença, mas pode ser que não. Tá? E está na final. Então, pode ser que vença, pode ser que não vença, mas a minha esperança é que vença. Isso é esperança. O que é ilusão? E quando você torce para aquele time, para aquele lá, e o time não passa das quartas de finais, e alguém te pergunta que vai vencer o campeonato, aí tu fala que é o teu time, aí é doidice. Isso não é esperança, isso é loucura. Tu está acreditando em uma coisa que não vai acontecer. Já foi desclassificado, acabou. Então a tua percepção está prejudicada. Alguma coisa aí não está correta, você está com um problema de entendimento, de compreensão. Isso é ilusão. E o que me preocupa nisso? É que tem um monte de gente dentro das nossas igrejas que está confundindo esperança com ilusão. Dentro da igreja. Quer ver uma coisa? Eu conheço pessoas dentro da igreja que fazem tudo errado. Camarada faz tudo errado, mete os pés pelas mãos, contraria aquilo que diz a palavra de Deus, faz tudo ao contrário que Deus ensina, faz tudo ao contrário que a lei de Deus ensina, mas ele pensa que no final vai ter um resultado positivo, que Deus vai ter que dar um jeito dele para resolver as besteiras que eu faço. Isso é ilusão. Para isso Deus manda fazer o certo. Se não fosse assim, Deus mandava: olha, faz o errado que eu dou o meu jeito. Não é isso que está na Bíblia. Isso não está na Bíblia, irmão. Se for na Bíblia da Shopee, né? Que deve ter alguma coisa assim. Na Bíblia não existe isso. Olha, faz do jeito que tu queres, tu faz do teu jeito, que depois eu resolvo. Isso não está na Bíblia, irmão. Deus manda fazer o certo. Aí o camarada faz tudo errado, tudo leso, e no final ele quer que dê certo. Não vai dar certo. Porque você está indo contra o que a palavra está ensinando.
Ou então a pessoa que ela acha que faz tudo certo, e porque as suas obras, aos olhos dela, são boas, ela acha que vai entrar no céu. É ilusão também. Então o crente, ele não deve viver de ilusão. O crente, ele deve ter esperança no coração, ilusão não, tá? A nossa percepção não é prejudicada, pelo contrário, a nossa percepção ela é muito mais aguçada que a das outras pessoas, porque nós conseguimos ver uma realidade que o mundo não consegue ver. A palavra mostra que o mundo vive na ilusão, porque o mundo está cego, porque o maligno o tem cegado. Vamos lá para 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Vai dizer que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O mundo vive de ilusão porque está cego. O crente não vive de ilusão. E devido a essa cegueira espiritual, o mundo não consegue ver a obra de Cristo, não consegue ver o sacrifício do Senhor na cruz, e não consegue crer na ressurreição ao terceiro dia, porque ele está cego. Muitos ímpios vivem na ilusão de conseguir entrar no céu confiados nas suas próprias obras. Irmãos, se formos parar para pensar, pensa bem comigo, exceto o cristianismo, todos os outros sistemas religiosos do mundo, eles apresentam as obras humanas como caminho para a salvação. Quer ver uma coisa? Eu não estou falando mal de igreja nenhuma aqui, eu estou falando, se você for pesquisar, é isso que eu estou dizendo. A doutrina espírita, por exemplo, um dos lemas do espiritismo é: sem caridade não há salvação, obras humanas. No islamismo não é diferente. A Sura 5, número 9, vai dizer o seguinte: para aqueles que acreditam e fazem boas obras, fazem obras de justiça, Deus prometeu perdão e uma grande recompensa. Ou seja, as obras são apresentadas não como consequência, mas como causa da salvação. Obras humanas. No budismo, você tem que meditar para alcançar a iluminação. Obras humanas. Só o cristianismo fala diferente. Quem quer ser salvo é somente pela graça, por meio da fé em Cristo. Paulo falou incessantemente sobre isso. As tuas obras não servem para nada. E segundo a palavra de Deus, qual é a principal esperança da vida do crente, irmãos? É ser próspero financeiramente? É casar e ter filhos? É comprar um carro novo? É conseguir um bom emprego? Irmãos, sonhar e trabalhar por essas coisas está jóia. Não está errado não, eu posso sonhar com isso, trabalhar em prol disso. Mas não percamos o foco. Não deixemos o mundo nos iludir. A principal esperança do crente é ter no seu coração a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Essa é a nossa principal esperança. É isso que nós almejamos, que nós ansiamos. É a volta de Jesus, irmãos. Essa é a nossa principal esperança. E é por isso que Paulo declara lá em Romanos 5, 2, parte B, ele vai dizer o seguinte: em Romanos 5, 2, parte B, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A expressão nos gloriamos é nos alegramos, nos regozijamos.
E com o que nós nos alegramos, irmãos? O que mais deve trazer alegria para o nosso coração? Pode dizer no texto: a glória de Deus. A glória de Deus. E o que é a glória de Deus, irmãos? A palavra vai dizer que Jesus é a glória de Deus. O Filho é a glória de Deus. Vamos ver lá em Hebreus 1, versículo 3, parte A. Hebreus 1, 3, parte A. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. O Filho é a glória de Deus. Nós nos alegramos com o quê? É com Jesus. A nossa maior alegria, irmãos, é o próprio Senhor Jesus. Se eu não consigo me alegrar com Jesus, eu vou me alegrar com o quê? Imagina um crente que não se alegra com Jesus. Eu não consigo conceber um negócio desse. O que Paulo está mostrando aqui é que a esperança do crente é a manifestação do Senhor Jesus. É a sua vinda com grande poder e glória para levar os que são seus para o seu reino. Existem outros sistemas religiosos que partem da invenção do coração do homem. Mas o Evangelho, ele não parte disso. As invenções do coração do homem, já está dizendo, é do coração humano, mas o que a palavra diz é do coração de Deus, não do coração do homem. Essa é a diferença. A nossa esperança está na promessa de Deus para aqueles que foram justificados pela graça por meio da fé em Cristo. E a promessa de Deus é que um dia Ele vai voltar e vai levar a sua igreja. Essa é a promessa do Senhor. É isso que alegra o nosso coração. A esperança da glória de Deus. Então, queridos, não alimentemos ilusões no nosso coração. A ilusão é fruto de uma percepção equivocada. A ilusão vem do coração do homem. Eu fico muito perplexo quando eu escuto o seguinte: camarada que não lê a Bíblia, que não ora, Deus falou no meu coração. Será que é Deus? Será que é Deus? Aí o cara faz um monte de bobagem, faz um monte de asneira. Mas por que você... Deus falou no meu coração. É o Deus desse século que está falando contigo, não é o Deus verdadeiro. A ilusão, ela vem do nosso próprio coração. Quando a pessoa leva uma vida de pecado, de iniquidade, não se rende a Cristo, acredita que vai entrar no céu, isso é a pessoa se iludindo, é o coração iludindo. E a ilusão só traz frustração e desânimo. Alimentemos, porém, a esperança. A esperança do crente não tem como fonte aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós pensamos. Não tem como fonte aquilo que o nosso coração diz, mas a fonte da esperança do crente é a palavra de Deus, é a promessa da palavra de Deus. Essa é a diferença. E a principal promessa que nós aguardamos é a volta do Senhor para buscar a sua igreja. E aqueles que se arrependeram e creram em Jesus como Salvador, como Senhor, que foram declarados justos, vão experimentar essa bênção da parte do Senhor. Então, do que nós colocamos aqui nessa noite, nós sabemos que o Senhor pode nos abençoar de muitas maneiras. Deus pode nos abençoar de várias formas. Mas nada se compara às bênçãos que nós recebemos da justificação. Nada se compara às bênçãos da graça por meio da fé em Cristo. Irmãos, outrora,
Mesmo sem eu ter conhecimento disso, eu era inimigo de Deus. Eu vivia nas trevas do pecado, em inimizade com Deus. Mas uma vez que a graça de Cristo me alcançou, uma vez que eu fui declarado justo por Deus, eu me tornei amigo de Deus e passei a viver em paz com Ele. Outrora eu tinha problemas que me abalavam de maneira tal que eu pensava muitas vezes em jogar a toalha, em desistir de tudo. Mas uma vez que eu fui justificado pela graça, eu compreendo que hoje eu sou sustentado pela graça de Deus. E é a graça que me mantém firme. Até quando as minhas forças vão embora, é a graça que me sustenta. Eu não preciso mais jogar a toalha, não. Porque a graça me mantém de pé. Antes eu confundia esperança com ilusão. Eu imaginava, há muito tempo atrás, que eu poderia ser cristão do meu jeito. Eu posso ser cristão da minha maneira, e não é assim. Nós não podemos levar a vida de qualquer jeito. Não podemos achar que vamos entrar no céu dessa maneira. Não vai acontecer. Mas a justificação arranca de nós a ilusão e coloca em nós a certeza que se eu já confessei a Cristo como Senhor e Salvador, eu já fui declarado justo por Ele, Ele vai voltar para buscar os que são seus. Isso é esperança, não é ilusão. Ilusão é você acreditar que vai para o céu sem se converter a Cristo. Isso é ilusão. Então essas bênçãos espirituais só obtém quem foi justificado pela graça por meio da fé. Só tem acesso a elas quem já passou para a nova vida em Cristo. Que essas bênçãos espirituais possam estar sobre as nossas vidas nessa noite. Que nós possamos alcançar em Cristo conciliação com Deus. Entenda, você agora vive em paz com Deus. Entenda que você agora tem firmeza pela graça. E entenda que você tem esperança de morar no céu com Ele um dia. Nós recebemos isso porque Ele nos justificou. Essas são as bênçãos da justificação que estão sobre nós. Vamos agradecer por elas. Convido você a ficar de pé. Senhor, meu Deus e meu Pai, grandioso, glorioso Deus, aqui nós estamos, Senhor, diante de Ti. E Senhor, eu creio que todos que aqui estão um dia foram alcançados pela Tua graça misericordiosa. Nós fomos justificados pelo Senhor, declarados justos pelo Pai, por meio da obra de Jesus Cristo. Então que nós possamos lembrar que nós temos em nossa vida bênçãos espirituais, que são muito maiores, muito mais superiores que as bênçãos materiais. Que nós possamos lembrar todos os dias que nós temos paz com Deus, temos conciliação com Deus por meio de Cristo. Que nós possamos lembrar que um dia nós éramos inimigos de Deus, que havia um abismo entre nós, mas esse abismo foi transposto pela cruz. E hoje nós somos filhos do Rei. Que nós possamos lembrar diariamente que nós temos sim problemas a enfrentar, nós temos nossos espinhos na carne, dificuldades, talvez doenças, problemas de várias naturezas, mas assim como Paulo foi sustentado pela graça,
nós também somos sustentados pela graça. Que a tua graça, Senhor, mostre a cada um de nós que nós temos um Deus que não nos abandona, que nós temos um Deus que cuida de nós diariamente e que nos faz transpor os obstáculos e que nos dá firmeza para continuar todos os dias. E que nós possamos compreender que nós temos uma esperança viva, que a nossa alegria, a nossa maior alegria não tem que vir das coisas materiais, que a nossa maior alegria não tem que vir das bênçãos temporais, mas que nós venhamos a nos regozijar, nos alegrar na esperança da glória de Deus, no próprio Senhor Jesus, na sua vinda. Que nós possamos, ao meditar que o Senhor está vindo, nós possamos nos alegrar, porque Ele vem para buscar os que são seus, vem para buscar a sua igreja. Essa é a nossa esperança. Então, Senhor, nos faz nos apegar à tua promessa, às tuas bênçãos espirituais, que elas já estão na nossa vida. Nos ensina a vivê-las. Nos ensina a desfrutar delas. O que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Deus. E amém. Graças a Deus.